Bem, nós vamos dar continuidade aqui à sequência de posts sobre o processamento de imagens no QGIS. Então, o que nós temos agora? Nós temos aqui uma sequência de imagens de satélite Landsat 8, que já fizemos a composição colorida e já transformamos para 8 bits. Então aqui eu coloquei alguns arquivos shapefile. Esse é o estado de São Paulo. E esse aqui é a grade de fusos do Brasil. Deixa eu carregar aqui a feição do Brasil. Isso aqui é a feição do Brasil. E a grade de fusos, estado de São Paulo, é onde nós estamos realizando esse trabalho com essas imagens. Como vocês podem observar aqui, eu estou fazendo um trabalho, fazendo aquisição, fazendo processamento das imagens. E eu tenho aqui, na parte oeste de São Paulo, eu posso observar através da grade de fusos que o estado de São Paulo é cortado por dois fusos. Fusos 23 e fusos 22. Então a pessoa que está responsável por fazer o download da imagem tem que ter em mente que as imagens precisam ser separadas por pasta. Fez o download, separe todas as imagens que são cada fuso sua imagem na pasta. Porque justamente para essa hora nós conseguimos aqui automatizar alguns processos, mas essa hora aqui é a hora importante, que nós vamos fazer algumas técnicas de reprojeção de imagens. Se você não separar a imagem de acordo com o seu fuso na sua pasta, na hora de você realizar a reprojeção você vai ter um pouco de problema, porque você precisa especificar o sistema de referência de entrada. O sistema de referência de entrada tem associação com a zona ou fuso. Então aqui, o que nós temos aqui? Na primeira visão temos 6 cenas do satélite Landsat 8. Vendo aqui o estado de São Paulo. E nós podemos ver aqui aquilo que nós chamamos de diferenças radiométricas. Você vê que uma imagem está mais clara, outra imagem está mais escura. Você pode ter isso acontecendo nas imagens por vários fatores. Um dos fatores é a data da passagem, que é diferente. Uma imagem a pessoa fez o download de uma imagem num determinado dia, mas não tinha para outro. Então às vezes elas ficam diferentes assim mesmo. Outra diferença bem comum é a questão de período seco e período cheio, período úmido. Exemplo aqui, essa imagem especifica bem isso que eu estou falando. Essa é uma imagem do período seco. E essa aqui são imagens do período mais úmido. Você pode ver que elas estão bem mais verdes. Então, isso aqui configura um desafio na etapa de equalização de imagens. Para equalizar essas imagens aqui, você precisa reduzir a diferença. Não vai dar para deixar as imagens iguais. Deixar igual não é possível, porque são imagens de período diferente. E até um critério interessante, quando você vai fazer aquisição de imagens, se você vai fazer mosaico, você precisa equalizar. E se você quer facilitar a tarefa de equalização, é tentar encontrar imagens do mesmo período. Se você, por exemplo, pegar uma imagem aqui de fevereiro e pegar outra de agosto, pode ser que haja uma diferença bem visível entre elas, né? Então, isso aqui configura questão de períodos diferentes. Então, temporárias diferentes pode atrapalhar o trabalho de equalização de imagens. Mas a equalização é um trabalho que a gente pode ver adiante. O que a gente quer ver aqui é a reprojeção. Qual é o sistema de referência das imagens Landsat 8? O sistema de referência delas padrão está orientado ao norte. Então aqui são imagens do fuso 22, porque o fuso 22 vai de norte a sul, mas o hemisfério está dividido. Elas estão referenciadas no hemisfério norte e não no hemisfério sul.
Você confere isso acessando as propriedades de qualquer imagem. Propriedades, você vai ver aqui na categoria geral, o código é PSG 32622. Corresponde ao sistema de coordenadas WGS74, UTM Zone 22N. Qual é a tarefa agora? Reprojetar para o sul. Então, realizando aqui uma organização dos meus arquivos, eu tenho aqui a composição, onde essas imagens estão guardadas, tem uma pasta reprojeção para o sul e outra pasta reprojeção para lat long. Por quê? Sei lá aqui. Tudo ocorre bem enquanto você estiver trabalhando dentro desse fuso. Você viu, tem mais algumas cenas aqui embaixo. Quando você passar para cá que você vai começar a ter problema. Se você gerar o mosaico do estado de São Paulo, você vê que existe a diferença de fusos. E o estado praticamente está sendo cortado no meio pelos dois fusos. Então, como resolver esse problema? Existem duas formas de você não utilizar o sistema, a projeção UTM, é uma forma, e outra forma é reprojetar todos os dados para o sistema lat long. São duas formas de resolver o problema. E se não fosse o UTM, qual seria? A gente pode usar o sistema cônico conforme de Lambert, por exemplo, que vai deixar essa projeção mais continental, formado cônico, mas é uma outra forma de representação dos dados. Para a representação desses dados no sistema cônico conforme de Lambert, você acessa projeto, propriedades do projeto e digita o código EPSG aqui no campo SRC. Eu acho, se não me engano, é 102.015. Você vai ter aqui o sistema cônico conforme de Lambert. Quando você trocar esse sistema, ele vai posicionar os seus dados de outra forma diferente que você está acostumado. Então essa é uma opção. Quer conservar todos os dados no sistema plano? Transforma para a projeção cônica. Ou você pode manter os dados no sistema original das camadas e depois reprojetar para lat long, que é o que eu vou fazer aqui agora. Primeiro, reprojetar para o hemisfério sul. Como reprojetar para o hemisfério sul? Menu raster, projeções, deformar, reprojeção. Então tem aqui arquivos de entrada. Vamos tentar fazer uma pasta inteira. Marca essa opção aqui, ó, modo em lote, para processar uma pasta inteira. Clique em selecione. Vamos lá para a pasta composição RGB, é a pasta onde estão minhas imagens. Elas estão aqui. Eu escolho a pasta e digo uma pasta de saída. Vou selecionar a pasta reprojeção sul. Sistema de referência de coordenadas fonte é o dele mesmo, 32622. Sistema de referência alvo é o 32722. WGS74 UTM Zone 22 Sul. Ok. Então, vou reprojetar do hemisfério norte para o hemisfério sul. Nesse caso, não precisa setar mais nenhum parâmetro. Basta clicar em OK e deixar ele fazer o processo. Se você organiza os arquivos em pastas, fica mais fácil para você se situar nos processos. Pastas originais, pastas das imagens em 8 bits, das imagens composição colorida, fusão, etc.
Bom, vou fechar aqui, vou criar um novo documento em branco. Não vou salvar nada e vou adicionar as imagens que agora fazem parte do hemisfério sul. São essas. E aqui estão elas. Qual o sistema de referência? Consulta as propriedades. 32722. Sistema de coordenadas planas UTM. Datum horizontal W074. Fuso ozona 22S. Agora as imagens foram reprojetadas para a nossa região. A região de São Paulo, hemisfério sul. Falando em São Paulo, nós podemos visualizar aqui, por exemplo, minha pasta aqui de base cartográfica, São Paulo. Olha, nós vamos ter um problema aqui naquela questão de São Paulo, porque nós temos os dois lados aqui do fuso. Se lembra? Vou refrescar sua memória. Vou trazer a base de fusos do Brasil. Então, temos dados no fuso 22, que são esses dados, e no fuso 23. Na hora de fazer o mosaico, nós vamos ter um sério problema aqui. Porque não é possível fazer mosaico com dados de diferentes fusos. Ou você coloca todo mundo no fuso só, ou você reprojeta para lat long. Então, talvez essa seja a solução mais viável para esse tipo de trabalho. Então, vamos reprojetar as imagens para o sistema geográfico, todas. Vamos tentar fazer em lote também. Então, pessoal, qual é o nosso objetivo agora? Realizar a reprojeção dessas imagens que já estão no hemisfério sul. Aqui mostra pelo sistema de referência para o sistema geográfico de coordenadas, porque nós vamos ter problema aqui na frente para fazer o mosaico do estado de São Paulo. Vamos ter um problema se trabalharmos em fusos diferentes. Sugestão mais simples é reprojetar todas as cenas para o sistema geográfico, lat long. Não tem problema de fuso, não tem essa diferença. A nossa ideia seria realizar isso aí em lote, setar um comando e fazer em todas as imagens da pasta. Exemplo, considere que você tenha numa única pasta todas as imagens do fuso 22. Esse aqui, imagem, aqui, reprojeção para sul, trabalhando nessa pasta agora. Comecei em original, 8 bits, composição, estou aqui agora, reprojeção sul. Então, considere que todas essas cenas da pasta reprojeção sul, eu teria que ter mais uma pasta ali dentro, fuso 22, que, como eu falei, os arquivos têm que ser separados por fuso, senão dá problema. Você não pode deixar todas as cenas juntas, tem que separar por fuso. E aqui particularmente nós temos um problema. A ferramenta tem uma certa limitação, porque existe regra para fazer reprojeção de raster. A regra é respeitar o tamanho do pixel de saída. O que nós fizemos aqui agora, que nós chamamos de reprojeção, na verdade nós só fizemos a troca do hemisfério. Reprojeção é o que vamos fazer agora, do sistema plano para o sistema geográfico. Isso é uma reprojeção de raster. Então, como vamos lidar com esse problema aqui? Precisamos gerar em lotes. Queremos fazer tudo de uma vez, setar um comando e executar tudo automaticamente. Deveria ser assim, mas a ferramenta tem uma limitação. Vamos ver aqui. Raster, projeções, deformar, reprojeção. Então, eu quero clicar em modo lote. Modo lote para processar a pasta inteira. Eu vou selecionar a pasta, reprojeção sul, e selecionar a pasta de saída, reprojeção lat long. Quero jogar todas as imagens na pasta da reprojeção lat long. SRC fontes 32722 e o SRC alvo é esse aqui, 4326, é o famoso sistema de coordenadas geográficas datum W074.
E no caso eu poderia escolher até um método de reamostragem, porque aqui nós vamos mexer realmente no pixel. Se eu selecionar o método cúbico, eu vou suavizar os pixels. Há uma certa controvérsia aqui também, dependendo da aplicação. Para o mosaico eu posso fazer reamostragem em convolução cúbica. Mas se fosse para uma classificação de imagens, se eu quisesse representar de lat long, do TN para lat long, eu deveria manter o vizinho mais próximo, por causa que ele conserva o valor do pixel. Cúbico não, vai mexer no valor do pixel. Como eu vou fazer mosaico e equalização, não tem problema. Então, posso marcar a opção nenhum valor de dados, 0 também. Só que existem regras, como eu falei, para fazer reprojeção de raster. Uma regra principal é determinar o tamanho do pixel de saída. Se você não fizer isso, você vai ter problemas para gerar um mosaico. Mas como é isso? Eu já andei aqui abordando no meu blog sobre reamostragem de pixel. Qual o fundamento disso aí? Reamostragem de pixel é uma etapa de PDI, vamos chamar de uma subfase, onde você troca o tamanho do pixel. Você acerta, ajusta o tamanho do pixel. Eu vou reprojetar do sistema plano para o sistema geográfico, mas cada imagem vai ficar com um pixel de um tamanho se eu não definir o tamanho do pixel de saída, entendeu? Você precisa definir o tamanho do pixel de saída. Trabalhar com processamento de dados de imagens é complexo. Você tem que ver que a coisa é sistematizada. Um processo depende do outro. Eu estou criando umas árvores de procedimentos aí para ver se facilita, porque se o usuário se perde no meio do caminho aqui, ele ferra o trabalho lá na frente. Então eu digo aqui alguns exemplos de pixels em graus. Para o pixel de 90 metros, o correspondente dele em grau é o ponto 83, a dízima periódica. Para o dado em 30 metros, exemplo do topodata, o correspondente dele em graus é o ponto 0002778, também é uma dízima periódica. E para o Landsat 15 metros, é esse aqui. Aí eu vou colocando mais algumas observações que são relevantes aqui para o trabalho. A reamostragem de pixels deve ser utilizada com a reprojeção de imagens em praticamente todas as situações. É uma verdade. Toda vez que você vai fazer uma reprojeção, que é o que eu, do sistema, no caso, do sistema geográfico para o sistema plano e vice-versa, você tem que observar o tamanho do pixel de saída, senão o pixel vai ficar alterado. Vai ficar uma dízima também. Isso pode prejudicar o mosaico lá na frente, porque os tamanhos vão ficar diferentes. A reamostragem de pixel é o processo que deve ser utilizado antes da geração do mosaico, é o que nós estamos fazendo aqui. Se vamos reprojetar, temos que tomar cuidado com o tamanho do pixel das imagens resultantes. A reamostragem não melhora a resolução espacial, ou seja, você não tem ganho com a reamostragem. Você não vai enxergar um nível de detalhe maior. Não é isso, é só mudar o tamanho do pixel. Se uma pessoa deseja realizar mosaico de diferentes sensores, tem que considerar a resolução do pixel maior. Se você tem lá, fazer um mosaico do Brasil com imagens RapidEye, Cibers e Landsat, qual é o maior pixel? Landsat, que é 30 metros. Então, todas as cenas teriam que ser reamostradas para 30 metros para ficar um mosaico decente. Não seria possível reamostrar todo mundo para 5 metros. Então, isso aqui são alguns casos específicos em que a reamostragem ela é relevante para o trabalho. Olha, qual é a nossa situação aqui então? Que imagem nós temos? Qual é o tamanho do pixel dessas imagens? Que imagens são essas? Essas são imagens multiespectrais de satélite Landsat 8. Se são imagens multiespectrais e não estão fusionadas, logo o tamanho do pixel dela está aqui armazenado no metadado da imagem. O tamanho do pixel é a resolução espacial. Qual é o tamanho do pixel aqui?
30 metros. Então, se eu for reprojetar essas imagens para o sistema lat-long, qual será o tamanho do pixel em graus, ou melhor, em arco de segundos, compatível com o tamanho 30? Seria isso aqui do exemplo topodata. Mas aqui não tem nenhum campo para eu editar o tamanho do pixel de saída. Então essa é uma limitação da ferramenta. Toda vez que você vai fazer uma reprojeção, você tem que dizer o tamanho do pixel de saída. Qual que você quer, meu filho? Qual o tamanho que você quer? Tem que... Como não diz, o processo em LOT não pode ser realizado dentro do QGIS. Somente no GEDAL é possível fazer isso. Em LOT. Mas não vou usar o GEDAL agora. Vou fazer individual. Desligo o LOT. Seleciono aqui a primeira imagem. Final 17. Essa aqui. Seleciono a saída dela. Reprojeção lat-long. Vou lá na pasta. Final 17. Subo o nível. Só para aproveitar o nome. Lat-long. Salvo ela ali dentro. Vou botar aqui, em vez de ser 8 bits, vou botar LL. Lat-long. Então, agora o comando GEDAL permite edição. Na individual é possível. Naquela em LOT não é possível. Eu preciso definir o tamanho do pixel de saída. Como eu vi lá no site, processamento digital, o tamanho do pixel correspondente para o de 30 metros em graus é esse aqui. Posso copiar esse valor aqui e lá no comando GEDAL eu posso editar o comando GEDAL. Ó, eu posso colar coisas aqui dentro. O que seria? Eu teria que digitar o parâmetro "-tr", que não está disponível no QGIS, não sei porquê. O "-tr" é o Target Resolution, ou seja, é a resolução alvo. "-tr", isso aqui, ponto 278.278. Então isso aqui eu posso colar depois de todos os comandos aqui, antes do comando de saída. Espaço, esse aqui também, né? "-tr", ponto 278.278. Vamos carregar essa na tela ao concluir. Vamos rodar o comando para reprodução. A reprojeção é um pouco mais demorada, mas ele faz tranquilo. Nós estamos dimensionando um pixel do tamanho de 30 metros do tamanho de uma dízima periódica. Fechei, não vou fechar o algoritmo que eu vou usar de novo. Aqui o lat-long. Quando eu acesso as propriedades, vejo aqui na guia geral, sistema de coordenadas geográficas W64. Nos metadados, tamanho do pixel, um sistema geográfico acertado. Então todas as imagens devem ser reprojetadas para o sistema lat-long com o tamanho de pixel acertado. Se não fizer isso, não tem mosaico. Porque mosaico é um processo em que não pode você ter variação de tamanho de pixel. Tem que todos os pixels serem do mesmo tamanho em todas as imagens. Isso é uma questão obrigatória em mosaico de imagens. Então não é possível ser de outra forma, tem que ser dessa forma. Então foi feito aqui. Qual o certo agora? Partir para outra imagem. Você teria que
É o comando geral, pegou a 17, seria, ele jogou outra 17 aqui, né? Beleza, então vou tirar essa aqui do mapa. O certo seria agora, fiz na 17, seria na 56. 56, final 56, tá vendo aqui? 56L. Clicar na pasta, voltar lá na pasta das sul e pegar 56L para aproveitar o nome na pasta latlong, salvar o sufixo dela como LL. E aí, mesmo esquema, editar o comando GEDAL e dar um espacinho aqui, colocar lá o parâmetro "-tr" para acertar a resolução de saída, rodar o comando. Se você tem duas imagens para fazer isso, você vai poder, deve ser feito manualmente. Mas se você tem 50 imagens lá no site para fazer, seria um tédio, né? Um terror realizar essa manobra. Por isso que existe a linha de comando lá do GEDAL. Então esse processo de reprojeção de raster do sistema UTM para o sistema latlong e vice-versa fica um pouco comprometido nessa questão, imagem criada, nessa questão do tamanho do pixel. Como diz aqui no site, obrigatoriamente você tem que acertar o tamanho de pixel durante a reprojeção. Todas as situações você tem que acertar o tamanho do pixel. Não fica errado. Se você tem uma imagem de alta resolução, uma imagem de satélite, resolução espacial de 50 centímetros, aí você quer fazer uma reprojeção para o sistema latlong, vai ficar uma dízima lá que vai prejudicar o trabalho. Uma ortoretificação. Gerou uma ortoretificação, tem que acertar o tamanho do pixel. Não tem jeito. Reamostragem é uma tarefa do processamento de imagem que tem que ser feita. Então vamos tentar fazer esse lote. É simples, eu copiei esse comando aqui e tem que colocar ele dentro de uma repetição. Vou fechar aqui. Essas são as minhas imagens do hemisfério sul. Então tenho aqui o comando. Nem preciso desse overwrite aqui, eu acho. Vamos lá. GEDAL warp -s SRS. Esse aqui é o sistema de referência de origem. -t SRS significa o sistema de referência alvo, target, matriz de meia. -r de parâmetro reamostragem cúbico. -dst no data 0 para ocultar o pixel 0 que fica em volta da imagem para não aparecer mais lá no mapa. -of GTIF é o tipo de format, é o tamanho, é o formato de dado de saída de GTIF. E o -tr, que é o target resolution, que é a resolução alvo. Esse é o comando geral para gerar uma imagem. Mas eu preciso botar ele dentro de uma repetição, dentro de um for, para poder fazer o looping em toda a pasta. Que aí o GEDAL faz o trabalho dele e deixa ele quieto e acabou. Vamos ver aqui um for agora. Esse aqui é o meu for, já consegui meu for, que é a parte do parâmetro do GEDAL que faz o looping. Aqui no Windows, pelo menos. No Unix você pode criar um script bash. Tem um negócio aqui que eu copio o comando e coloco aqui dentro. Ele fica um pouco grande, for tal, esse comando, mesma coisa, só muda aqui no final. O %i, que é todas as imagens entradas, e o %não i, underline, que você pode botar aqui um sufixo. Vou botar aqui ll. Significa que todas as imagens de saída vão ficar com o sufixo ll. Vou aqui no QGIS. Não tenho nenhuma LL no meu mapa. Vou na pasta e vou apagar
as duas LLs que estão lá. GDAO é simples. Tem aqui a tela do MS-DOS. Vou clicar CLS para limpar a tela. E eu estou na pasta composição RGB. Só digitar CD, espaço. Posso copiar a pasta aqui, das representadas para o sul. Copio o caminho, cola ali. CD, espaço, colou o caminho. Botão direito, colou. Tem que editar as propriedades para modo de edição rápida, para colar rapidinho assim. Então já estou na pasta aqui. Vou gerar o looping, que é o for, todo esse comando. Parece grande, você só vai fazer isso uma vez. Essa é a vantagem do processo em lote. Parece ser grande e complexo, mas só faz uma vez, não faz mais. E aqui no GDAO eu posso colar o comando. Então, para esse comando ele vai gerar dentro da mesma pasta. Não vou me importar com isso, vou apertar Enter e ele vai fazer. Então basta pausar aí, que ele vai reprojetar todas as imagens para Latilong e vai demorar um pouco. Então vou pausar o vídeo. Todas as imagens foram reprojetadas. O sistema Latilong. Então posso aqui organizar por data, selecionar todo mundo que é do sistema Latilong. Posso recortar e posso colar na pasta Latilong, que é a pasta apropriada para esse tipo de imagem. Então aqui no QGIS posso criar um novo documento em branco, descartar as modificações e posso eventualmente na pasta Latilong, agora eu organizo por nome, né? Selecionar minhas imagens e adicionar no mapa. Agora vou adicionar a base do estado de São Paulo. C, base cartográfica, Jorge. Fuso de São Paulo, pode ser também. E também a base antiga que tem a delimitação do estado de São Paulo. Aí, imagens reprojetadas para Latilong. Agora sim. Isso é o processo sistemático de PDI. Você fez vários processos aqui. Você transformou para 8 bits, composição colorida, reprojetou para o hemisfério sul e agora reprojetou para Latilong, acertando o pixel de saída. A gente consulta os metadados. Primeira cena daquele tamanho. Outra cena esse tamanho. Outra cena mesmo tamanho. Todas as cenas têm o mesmo tamanho de pixel, fazendo a reprojeção do sistema UTM para o sistema Latilong. Aí sim, um mosaico é possível nessa situação. Porque todos os pixels são do mesmo tamanho. Isso é um princípio da reamostragem de pixels. E aqui no site, se você quiser ler, fiz até um exemplo com SRTM. A questão da reamostragem de pixel, existem regras para fazer mosaico, existem regras para equalizar imagens, existem regras para qualquer etapa de PDI. Só que as etapas não podem se sobrepor. Se você fez a composição colorida, você pode fazer o mosaico, mas como é que você vai fazer o mosaico com essa diferença grande de imagens? Você precisa equalizar as imagens, tentar reduzir a diferença entre elas, para depois fazer o mosaico. Então, quer dizer, os processos de PDI são processos sistemáticos. São sequenciais. Às vezes você consegue pular um projeto, ou poderia reprojetar essas imagens depois da equalização, mas preferi resolver logo essa questão. As outras imagens que forem sendo baixadas do estado de São Paulo também vão sendo reprojetadas para Latilong.
com esse sufixo aqui LL. Então essa foi a questão de reprojeção de raster, abordada bem, de forma bem profunda, meia hora aí falando sobre isso. Mas agora você tem conhecimento como isso funciona e pode colocar isso em prática nos seus projetos. Principalmente nessa questão de diferença de fusos, questão de reamostragem de pixel, cuidado. Esse aqui são valores dados, que estou dando aqui de tamanho de pixel em graus, em arco de segundo. E agora é só botar em prática e botar o processo para rolar, certo? Um abraço e até a próxima.